Fala galera, aqui é Antônio Costa e o Fabrício Pequeno para mais um WOW Podcast, Ways of Working, discutindo cada vez mais como é que a gente consegue ajudar as empresas com modelos de trabalho, com modelos de pensar e como que a gente deixa organizações cada vez mais produtivas. Tudo aquilo que é feito dentro do trabalho realmente mexa o ponteiro, né? Mexa ali os resultados da empresa. E a gente trouxe um convidado muito especial aqui hoje, a gente já bate papo e conversa com ele bastante tempo, mas vou deixar o Marcelo se apresentar para a gente. Por favor, Marcelo. Boa. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e, principalmente, comemorando meus 30 anos de carreira. Fazem 30 anos que eu tive a minha primeira oportunidade como professor de informática. E depois desses 30 anos, o que aconteceu? Eu trabalhei com agilidade, trabalhei com desenvolvimento, com análise de sistemas, com gestão de projetos, gestão de recursos, que é uma palavra, né, que as pessoas não gostam muito. E hoje eu estou no PicPay, numa posição ali mais voltada para negócios. Eu estou ajudando o pessoal da área de negócios a entregar resultados, que é o que importa, né? No fim do dia, para as empresas é o que importa. Ah, que maravilha. Ô Marcelo, eu vi uma palestra tua recentemente que foi maravilhosa. Aprendi muito lá naquele dia. Acho que o meu olho brilhou de trazer você para cá. Te agradeço muito por estar aqui com a gente. E eu queria saber mais da tua carreira, cara, desses 30 anos aí que você está já trabalhando, exercitando. Conta um pouco da tua carreira aí para a gente, por favor. Cara, eu já fiz de tudo, assim. Como eu falei, eu comecei dando aula, mas eu queria ser programador. Isso apareceu, assim, muito claro para mim quando eu estava na escola ainda. Eu queria ser programador porque eu tinha aula de processamento de dados na escola e eu queria interagir com aquela máquina. Só que eu queria só interagir com aquela máquina, não queria interagir com as pessoas. Isso é uma coisa bastante curiosa. Eu não queria, né, queria distância das pessoas, eu queria ser programador o resto da vida. E a vida, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente, ou até mesmo quando a gente nega muito uma coisa, ela vai te trazendo aquilo várias e várias vezes. E toda vez vinha aquela coisa de pessoas, de interagir com pessoas, de ser líder de pessoas, de motivar pessoas. E nas primeiras vezes eu, não quero, não quero, tá bom. E aí eu fui pegando gosto nisso. Então, como eu falei, eu já fui desenvolvedor, já fui analista. Trabalhei numa empresa que eu digo que foi a empresa da minha vida, que eu entrei para um projeto de 3 meses e fiquei 10 anos. Passei dentro dessa empresa por um processo de aquisição e fusão de empresas e foi ali que eu conheci a agilidade. E foi ali que eu fui começando a me permitir interagir mais com as pessoas. Mas eu já fui aquele líder temido que as pessoas tinham medo de falar comigo. Muito medo. Não consigo nem imaginar. Eu fiquei pensando aqui agora. Já dá uma pausa aqui, não dá para imaginar muito, não. E a gente se conheceu muito no mundo de agilidade, né? Você trabalhou bastante em eventos de comunidade também, então acho que a forma como eu vejo você tem essa questão de liderança de pessoas, mas como referência também em propagar as ideias, em levar adiante, em atingir a maestria em um determinado assunto. E me parece que agora, novamente, você está num movimento assim de, poxa, e além, né? Então, se a gente falou de tecnologia, falou de programação, falou de análise de sistema, mas agora você está falando muito de negócio, né? Então, é quase que uma leve transição, mas ainda não perdendo os aspectos básicos ali de como que a gente deixa as áreas cada vez mais eficientes. Conta um pouquinho sobre essa ideia de business agility, né? Essa ideia de levar agilidade para o negócio. É uma pergunta bastante interessante e bastante complexa também. Por quê? Agilidade é uma coisa que surgiu dentro de tecnologia e, por muito tempo, ela se limitou à tecnologia e a lutar contra as outras áreas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, enquanto agilista, ou Scrum Master, ou Agile Coach, era a pessoa que brigava com o RH porque eu queria dizer para eles que eu vou mudar a cultura dessa empresa. Eu não vou mudar nada sozinho. Eu vou mudar os processos dessa empresa. Eu não vou mudar nada sozinho aqui dentro. Tá tudo errado, precisa mudar. Tá tudo errado. Então, por muito tempo, eu fui aquela pessoa que roubou o lugar de fala, entre aspas e muitas aspas, de outras áreas. Uhum. E eu aprendi que no lugar de criar pontes, eu estava criando muros.
E Business Agility, ele vai muito nessa ideia de criar pontes. A ponte entre a empresa e o seu cliente. A ponte entre a empresa e os seus funcionários. Então, é um pouco disso. E isso só veio com o tempo. Isso só veio com a experiência. Porque isso é coisa que a certificação não ensina. Exatamente. E aí, atualmente, você está mais em tecnologia ou tirou o pé da tecnologia? Eu acho que eu nunca vou tirar o pé da tecnologia. Eu sempre vou ter o pé ali, apesar de que, e eu digo isso para todo mundo, se meu ex-chefe está me ouvindo, está me vendo, ele vai saber disso, que eu digo que a minha grande falha são práticas ágeis de agilidade, práticas ágeis de engenharia, mas eu gosto muito mais de falar de negócios. Por quê? Se a gente for olhar para uma empresa, a área de negócios é a área fim, é a área que vai trazer resultado, é a área que vai trazer dinheiro. E tecnologia é uma área meio. Muitas vezes a tecnologia é vista como uma área de custos. Certo? Uhum. Então, assim, eu diria que é mais um divisor de águas para a minha carreira, para a minha história profissional. Estar mais ligado numa área que vai impulsionar a empresa, impulsionar os objetivos da empresa. Legal. Você está passando por essa transição e muito provavelmente tem mais pessoas nesse começo de transição ou passando por isso. Você consegue dar alguma dica ou algum atalho que você já aprendeu, né, dessa questão da transição para essa galera? Transição de carreira é uma coisa muito interessante e eu gosto muito de falar sobre isso porque durante a minha carreira, inclusive enquanto eu fui líder de times de agilidade, eu sempre dei muita chance para as pessoas em começo de carreira. Uhum. E não necessariamente as pessoas que vêm de tecnologia, as pessoas que vêm de outras áreas. Uma das melhores agilistas que eu já contratei veio de aviação comercial. Então, nada a ver com isso. Mas ela é a pessoa que, quando está tudo pegando fogo, ela tem que manter a calma. Até pela história de vida dela. Então, eu diria que em qualquer transição de carreira, não se limita a falar eu não consigo, você consegue. E tem algumas perguntas que você tem que se fazer quando você está dentro de uma empresa e que a certificação, de novo, não te ensina. Primeira pergunta, como que a tua empresa ganha dinheiro? Boa. Você tem que descobrir como é que ela ganha dinheiro. Segundo, como que a tua empresa gasta dinheiro? E terceira pergunta, como você, no seu papel, vai fazer essa conta dar positivo? Que impacto você causa nisso daí? Se você descobrir esse pulo do gato, você é o melhor agilista, o melhor gerente de projetos, o melhor líder que a tua empresa tem. Esse é o diferencial de qualquer profissional dentro da empresa. Legal, nunca tinha parado para pensar e faz todo sentido, Faz né? todo sentido. Analisar como a empresa, realmente, onde ela ganha, né? Onde ela investe e qual é o teu papel. E eu vejo nas suas falas, e até por seguir você nas redes sociais também, me parece que a forma como a pessoa se posiciona nessa oportunidade precisa de muito autoconhecimento também, porque você falou assim, olha, eu não gostava disso, eu gostava disso, eu me vejo bem nisso, são 30 anos, já mudei pra caramba, né? Então a pessoa também tem que conseguir entender ali qual é o know-how dela, né? Onde ela se vê fazendo aquilo, né? Porque tá atuando num lugar que talvez financeiramente casa essas pontas da empresa, né? De receber e pagar, tem que se olhar para dentro também, né? Sim, e tem um ponto interessante aí, nessa questão de autoconhecimento, é bastante importante, é muito bacana você se conhecer, e também é uma coisa para os líderes. Conheça os pontos fortes dos teus liderados. Assim como você tem que conhecer seus pontos fortes e dar um jeito de potencializá-los, o líder também tem que saber isso. O Fabrício é muito bom nesse ponto aqui. Eu vou dar esses desafios para o Fabrício. O Antônio é bom nesses outros aqui. Vou dar esses outros desafios aqui. De vez em quando eu vou colocar o Fabrício para parear com ele, para ele aprender. E isso é que é o grande barato assim, de ser líder, sabe? É você conseguir montar esse quebra-cabeça onde todo mundo sai ganhando, onde todo mundo aprende. Uhum. É de potencializar as pessoas, né? Acho que é um super desafio da liderança. Mas sempre que a gente fala de agilidade, surge uma pergunta no ar
em inbox, em qualquer lugar, sobre o fim da agilidade, toda a polêmica que já teve. Eu sei que é um assunto que já está batido, sabatinado, mas é importante ouvir a opinião de alguém que tem uma experiência tão grande que nem você sobre esse tema. Assim. Você que está em transição, na tua visão, o que é esse fim da agilidade? Se ele existe mesmo? Eu queria a tua análise sobre isso. A agilidade, ela está acabando desde que ela começou, né? Desde 2013 eu ouço, a agilidade está acabando, etc e tal. Eu diria que ela não está acabando, ela está se transformando. E como assim se transformando? Você tem que se adaptar a não pensar só em métodos. Quando a gente sai de um treinamento de 2 dias ou de 4 dias, enfim, você sai com muitas ideias, com uma carga, assim, muito grande de conteúdo. E como você aplica isso? Você vai conseguir aplicar isso no teu dia a dia, assim como está escrito no livro? Não, de jeito nenhum. Uhum. Foi o primeiro tapa na cara que eu tomei quando eu fui Scrum Master pela primeira vez. O mundo real é muito diferente do mundo que está escrito no livro, do mundo que é exibido nos treinamentos, por mais que as pessoas que dão treinamento são pessoas que vêm do mercado. Mas isso não se ensina numa certificação. Você não pode ensinar isso, né? Algumas coisas. Por exemplo, as perguntas que eu fiz aqui anteriormente, que as pessoas têm que ter, isso você não aprende numa certificação. Então, eu acho que a agilidade está passando por um momento também de transição e adaptação. Preciso de um agilista em todo o time? Não. Talvez não. Talvez eu possa absorver isso em outros papéis. E as empresas, o movimento que as empresas têm feito é justamente esse. A agilidade deixou de ser uma posição para ser uma disciplina, que é absorvida pelo tech manager, que é absorvida pela pessoa de produto. Remover impedimento continua existindo, nunca vai acabar, né? Continua existindo. Não sumiram, né? Não sumiu, não acabou isso daí. E não vai acabar. Então, o conhecimento, ele existe, ele está ali, e enquanto agilista, você tem que fazer isso circular de alguma forma dentro da empresa. Você nem precisa falar que você é agilidade, você nem precisa falar que você está usando Scrum, Kanban, o método X, Y, Safe é ágil, não é ágil, não importa. O que você tem que fazer é entregar os resultados. O que você tem que fazer é mexer nos ponteiros da empresa. Ou seja, então, essa transição é muito mais sobre vamos ir para a essência, vamos sobre agilidade, né, sobre a capacidade realmente de tomar decisões, mudar de direção e tomar resultado, do que frameworks. Essa é a transição, né? Então, Exato. o fim do ciclo antigo para uma subida de maturidade. Exato. A agilidade, ela nunca deve ser vista, e eu já falei com muitos agilistas, e eu já fiz a gestão de muitos agilistas que achavam que a agilidade era o fim, mas não é o fim, é o meio. É o meio para entregar resultado. Eu já tive muitos agilistas que falavam assim, mas eu estudei muito para isso, quem é ele para falar sobre isso? Ele é a pessoa que está ali no dia a dia. Ele é a pessoa que o chefe dele vai lá encher a paciência quando não entregar. Então, a agilidade é um meio, e você, enquanto agilista, precisa ter na sua mochila vários métodos, várias possibilidades para se adaptar àquele contexto, àquele momento. E sair de um status quo e chegar num outro status quo que é mais produtivo. Exato. Que é mais efetivo. Legal. Então, talvez não seja sobre o fim da agilidade, talvez seja mais sobre coexistir. A agilidade precisa coexistir com o todo. O agilista, ele precisa colaborar mais do que se apegar a qualquer tipo de método ou qualquer tipo de sei lá o que, como é que a pessoa vai chamar isso daí. Como que fica, na tua visão, e até para trazer para a discussão aqui, essa questão do agilista colaborando com outras áreas? O que você enxerga, o que você consegue trazer para a gente sobre esse tema, por favor? Eu falei um pouco agora mais cedo que eu era a pessoa que muitas vezes eu lutava contra outras áreas. E que lição que eu tirei disso daí? Eu acho que a pessoa mais resistente dentro de uma organização era o agilista. A pessoa que menos colaborava ali com outras áreas era o agilista. Por quê? Porque ele estava do alto de um
pedestal de métodos com uma série de conteúdos teóricos sobre coisas que ele nunca tinha praticado, mas aquilo para ele era uma grande verdade. E ele não estava errado com relação a isso. Era o momento dele, era o que tinham ensinado para ele, de uma certa forma. Mas você não pode chegar num lugar e falar que está tudo errado. Que o que você está fazendo é tudo errado, que você tem que mudar tudo. Não. Você precisa entrar ali naquele ambiente, ouvir as pessoas, ouvir os desafios das pessoas, ouvir os problemas das pessoas, ouvir as dores e entender como você pode melhorar aquilo. Pode ser que seja algo totalmente disruptivo? Pode. Mas pode ser que sejam só ajustes finos. Eu conversei há pouco tempo atrás com um gestor e ele já veio armado, né? Estou falando com um agilista, eu vou armado já. Vou falar como eu faço as coisas aqui, como é que é meu método, como é que eu trabalho. E aí ele me explicou tudo, como que funcionava o time dele, e no final ele falou assim, agora você vai me dizer que está tudo errado, né? Que tudo que eu fiz estava errado. Eu falei, quanto tempo você trabalha aqui na empresa? Ele, eu trabalho aqui há 3 anos. Então, se tudo que você faz está errado, você não teria passado nem do período de experiência. Você não estaria aqui há 3 anos. Então, assim, eu jamais, chegando aqui agora, vou dizer que você está errado. Talvez você tenha que fazer alguns ajustes finos, talvez. E é nisso que eu quero te ajudar, nesses ajustes finos. Então, e por que a minha postura mudou para isso? Porque é aí que eu vejo engajamento. É aí que as pessoas falam, acho que esse cara aí vai me ajudar. Ele não está aqui para tirar meu emprego. Que muitas vezes, eu não sei se vocês lembram, lá no começo da agilidade, o agilista chegou para tirar o emprego do gerente de projetos. Vocês lembram disso? Lembro demais. Eu era o gerente de projeto. Eu lembro muito do sentimento de, como assim vem alguém aqui que não sabe o que é empresa e vai querer tirar meu emprego? Tô aqui, pô. Eu que faço as coisas, eu que faço a entrega. E essa Exato. pessoa aí vai vir fazendo sei lá o que aqui, deixando todo mundo em pé 15 minutos e vai querer mudar, tirar meu emprego? É bem isso, é bem isso. Mas nesse movimento, então me parece que é uma questão de melhoria contínua, de transformação constante, né? Talvez o papel de agilidade vai ser muito mais... Tanto que tem várias propostas que a gente faz que a gente acaba colocando o escritório de transformação, um Transformation Officer. Várias. Por quê? Porque precisa dessa habilidade de alguém, às vezes, de fora, que consiga olhar e falar assim, poxa, como a gente deixa mais efetivo? Como que a gente atinge o próximo passo? Como que a gente sobe o nível? E não desmerecendo, porque quem está lá no dia a dia, é complicado. Mas você de fora consegue ter um olhar e falar assim, peraí, e se a gente fizesse assim? Ou fazer perguntas, questionamentos, como que isso que você está fazendo está mexendo realmente o ponteiro? Então, me parece que essas habilidades, elas são necessárias, né? Então, essa é um pouco da reinvenção aí de agilidade. Exato, exato. Você precisa de alguém de fora, de uma visão de fora, e também de uma visão que tenha, que seja composta por outras visões. E eu fui consultor muito tempo e isso trouxe assim, uma bagagem muito grande para mim, porque cada hora eu estava numa empresa, cada hora eu estava numa empresa, cada hora eu estava numa realidade diferente, cada hora eu estava numa realidade diferente. O que eu fazia num lugar eu podia fazer no outro? Não. Não. Aquilo era talvez uma inspiração para eu fazer alguma coisa. Pode até ser que você vá no outro lugar e realmente aquela ferramenta se encaixe. Mas será que é a prioridade? Exato, exato. E esse é um bom ponto, porque a prioridade não é minha, a prioridade é da empresa. Exatamente. Então, a gente fala muito, né, do líder servidor e tudo mais, e a gente, de novo, vou fazer outro sincericídio. O agilista era o que menos servia. Marcava a reunião. e na sua fala, muitas vezes você está falando sempre de liderança, e a gente... até por acompanhar você, vê que você também navega nesse assunto de liderança. Então, você começou ali, programação, começou a trabalhar com pessoas e liderar pessoas. Qual que é o papel do líder que você vê, como você tem um olhar da tua empresa, mas você tem um olhar de mercado também, de comunidade? Qual é o papel do líder em tudo isso? Liderança é um ponto assim que eu gosto muito de falar. E, muitas vezes, você é motivado a ser líder por 2 coisas: status
ou dinheiro. E ou dinheiro. Se você se torna líder por causa de uma dessas duas coisas, você vai sofrer. E vai sofrer muito. Peraí. Eu quero ganhar mais, e aí eu preciso virar líder para poder ganhar mais, ou, nossa, é tão legal, o cara manda, é isso, né? Então eu vou querer ou estar naquela cadeira, porque parece que é mais legal aquela cadeira, ou vou ganhar mais. Exato. E esse foi o meu motivador da minha primeira experiência como líder. Eu queria ganhar mais e eu queria o status de ser líder. Eram as duas únicas coisas que me moviam a ser líder, a procurar ser líder. E foi um fracasso. Nossa, Marcelo. Que sentido, por acaso? Que curioso. Um pequeno parênteses aqui. Eu tô fazendo uma retrospectiva mental, que muitas das coisas que você tá falando, eu vivi, cara. Eu queria ser líder porque eu queria estar na foto. Tinha uma foto semanal que saía na empresa, no boletim da liderança. Você trabalhava no McDonald's? Não, eu trabalhava numa outra empresa grande, inclusive, bem grande, mas não vou falar aqui agora. E essa foto era compartilhada nas áreas, assim, e meu sonho era estar naquela foto, cara. Eu só queria ser líder para estar naquela foto. Eu consegui. E foi horrível. Horrível. E foi horrível por quê? Porque você queria estar ali, mas você sabia liderar tecnicamente. Você sabia como resolver aquele negócio. Você sabia como você resolver aquilo. E você direcionar você mesmo é muito mais simples do que você direcionar o outro. Não basta você falar, Antônio, tira essa xícara daqui e coloca aqui. Mas por que eu vou colocar a xícara no outro lugar? Eu não quero, eu quero ela aqui. A minha mão está aqui, que eu pego a xícara, está desse lado, eu quero ela aqui. Você tem que motivar aquela pessoa. Então, a liderança é sobre transformar pessoas e não sobre mandar. Que é mais fácil, né? Mandar, ó, Antônio, tira a xícara daqui e põe para cá, porque precisa aparecer o logo, e o logo vai aparecer ali. Mas eu vou causar um acidente, eu vou bater aqui. E aí toda vez... E você disse um pouco do porquê, né? Então, e aí toda vez eu vou estar esperando, né? Assim, e aí, qual que é a próxima ordem que o Marcelo vai me dar? Qual é a próxima ordem? O peso fica todo em você. Uhum. Eu fico tranquilo, porque eu tô só esperando a próxima ordem. Eu não tenho, né, responsabilidade sobre a ação. Se der errado, a culpa foi do Marcelo. E a gente tira um pouco daquela coisa do profissional do conhecimento, né? Que não é mais o profissional do conhecimento, é o profissional que eu mando. E eu preciso do conhecimento técnico dele, eu não preciso da criatividade, eu não preciso da atitude de dono, eu não preciso de nada dele, eu preciso só que ele faça o que eu mando. Isso daí tem um pouco a ver com, né, quando a gente falava de agilidade, a gente falava de complexidade, né? De cada vez cenários mais complexos, você precisa cada vez mais de criatividade. E aí o papel daquela pessoa que está acima começa a ser menos chefe e mais líder, né? Seria isso? Sim. É um pouco de motivar ali as pessoas e conhecer os pontos fortes daquelas pessoas e direcionar os desafios para elas, porque existe a pessoa que ela é super criativa, eu vou dar desafios que envolvam criatividade para aquela pessoa, existem as pessoas que não. Existem as pessoas que elas querem que você as direcione e está tudo certo. Você pode transformar um pouco a vida delas? Pode, mas no ritmo dela e não no seu. Aliás, hoje é o dia do sincericídio. Essa era uma outra grande dificuldade minha enquanto líder, porque eu tinha muita dificuldade, e eu ainda tenho um pouco disso, de lidar com pessoas com ritmos diferentes do meu. Eu sou muito acelerado para fazer as coisas. Então, muitas vezes, eu tinha uma coisa para fazer, ia lá e fazia. E depois eu falava, time, a gente fez isso aqui, não sei o quê. Eu até falava assim, não, nós fizemos aqui. Como é que fiz? Eu que fiz. Então, e uma vez eu tive um feedback de uma líder que ela falava assim, mas você mudou o seu papel, não mudou? Sim, mudei. Mas você não deveria estar preocupado com outras coisas além do operacional? Porque como que você vai fazer as duas coisas? Como você vai pensar em estratégia se você está fazendo as coisas operacionais? Como que você pode fazer essas duas coisas? Eu falei, eu acho que eu não posso. Eu acho que se eu fizer as duas coisas, eu vou fazer ou uma ou outra, ou as duas mal. E como é que você tem que atuar? O que você tem que mudar em você? Eu falei, acho que eu preciso ser menos controlador e deixar mais as pessoas ali, o meu time, na frente de resolver os problemas.
E era um acordo que eu tinha com o meu time. A única coisa que eu quero, vocês têm total autonomia para fazer o que vocês quiserem. A única coisa que eu quero a gente tem esse objetivo aqui, a gente não pode sair desse objetivo, e se vocês estiverem fazendo uma coisa muito disruptiva, me deixa ciente para não ser pego com a calça na mão. Você sabe que eu faço mentoria, né? Eu mentoro algumas pessoas e muitas pessoas eu ouço que ele fala assim, eu não consigo ir para o estratégico porque não me sobra tempo. Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho um monte de trabalho para fazer, por isso não consigo ir no estratégico. E eu sempre questionei a pessoa, assim, mas espera aí, será que você está sabendo delegar? Será que você está sabendo realmente definir o objetivo? Será que você está conseguindo gerenciar? Porque não deveria ter que sobrar tempo para depois você ir para o estratégico. Na verdade, você tem que ir para o estratégico para que possa sobrar tempo, né? É uma quebra de paradigma num pipeline de liderança, né? Sim, sim. Você tem que justamente sair do operacional para você pensar em outras coisas. Você tem que... e aí também faz muito parte do pote do líder de definir muito bem para onde a gente está indo, para que lugar a gente está indo. Quais são os objetivos, que ponteiros a gente precisa mexer para que o time, né, faça alguma coisa para sair daquele lugar e ir para um estado desejado. E ainda nessa linha do líder que atua na estratégia, como que você vê essa atuação dele da estratégia? É muito fácil o líder estar no operacional, fazendo trabalho manual, fazendo trabalho ali do dia a dia. Mas como é que você vê o papel do líder na visão estratégica? O que muda especificamente para contar para a gente aqui? Eu acho que muda bastante. Muito basicamente, existem dois tipos de líder. Um líder executor e um líder executivo. O líder executor é aquele que está ali para garantir que as coisas sejam feitas. Talvez um líder técnico seja a pessoa que está ali nesse papel de líder executor. De vez em quando ele vai lá, faz alguma coisa, mas ele não está ligado em para onde vamos. Aí é onde está o líder que está ligado à estratégia, o líder executivo, que ele está pensando no futuro. Ele está pensando em para onde vamos, quais são os nossos objetivos, o que a gente quer, onde que a empresa ganha dinheiro, onde que a empresa gasta dinheiro, como que eu faço para juntar essas duas coisas e a conta sair no positivo. Legal. Achei bem interessante essa do líder. A gente no final tem uma parte do episódio que é os momentos UOL, né? Então a gente faz uma brincadeira com o Ways of Work, UOL, e eu tive um UOL aqui, né? Peraí, o líder executivo e o líder executor. Porque eu vejo muitos líderes que eles são líderes executores, estão na cadeira executiva, né, mas são líderes executores, ele não executa, mas ele fica o tempo inteiro dizendo para as pessoas como tem que executar. Então ele tem que ter controle total de como vai ser executado tudo. E aí ele não tem tempo para discutir estratégia, ele não acaba não sendo... Né? É bom porque a gente acaba vendendo nossos serviços aqui, mas só um parênteses à parte aqui. Posso contar uma história de 12 anos atrás? Pode ficar à vontade. Quando eu conheci agilidade e eu era gerente de projetos, eu já contei isso algumas vezes, mas eu fazia terapia e eu gastei 3 sessões falando sobre isso. E qual foi o momento que virou a chave? A minha terapeuta, a Márcia, ela perguntou assim para mim, você que contrata as pessoas que você trabalha? Lógico, Márcia. Você acha que eu vou trabalhar com alguém que eu não contratei? E você não confia nas pessoas que você contrata? Eu fiquei uns 2 segundos assim olhando para ela, sem me lembrar como respirava. E ali naquele momento eu falei, realmente, eu preciso confiar nessas pessoas, né? Realmente. Foi meu momento bom. Que legal. E o que você sugeriria para uma pessoa que quer... Poxa, eu entendi que eu sou um líder executor, e quero sair. Entendi, caiu a ficha aqui, realmente não faz sentido. Dicas, assim, para eu começar a ser um líder mais executivo, não vai ser do dia para noite, não foi do dia para noite comigo. Demorou um bom tempo até falar assim, cara, tá errado. Mas você daria uma dica aí. Bom, o líder, ele precisa medir muito bem os momentos em que ele tá na frente protegendo o time e tá um passo atrás, às vezes, expondo, entre aspas e muitas aspas, aquele time a um certo risco controlado.
as pessoas elas precisam ser expostas a isso, elas precisam ser desafiadas, vamos melhorar aqui a fala, para poder tomar algumas atitudes. Então, medir isso de estou na frente protegendo, não posso ficar o tempo todo na frente protegendo, na frente dizendo as coisas. Sai um pouquinho da frente, coloca o time na frente, manda alguém fazer uma apresentação importante. Dá esse pequeno... a gente em coaching fala muito nisso, né? O pequeno grande passo. É o pequeno grande passo ali para a sua transformação e para a transformação das pessoas que estão ali com você. Mas às vezes não parece que aí... Peraí, como assim? O meu funcionário vai mostrar e vai receber talvez o elogio e eu vou começar a perder relevância? Tem uma terapia aí para ser resolvida também, não tem? Tem. Aliás, tem muito líder que precisa fazer terapia. Os maiores cursos de liderança que eu fiz era muito sobre autoconhecimento, sobre o que me dá medo, o que destrava o meu potencial, porque enquanto eu não conseguir fazer isso, como que eu vou liderar o outro ali com um monte de coisas também para resolver, né? E uma das coisas que trava o potencial do líder é esse apego a sempre estar nos holofotes. E você não tem que estar nos holofotes o tempo inteiro para você ter relevância. Se o teu time se destaca, por que ele se destaca? Porque ele tem um bom líder. Não é porque as pessoas ali são maravilhosas e a empresa contratou muito bem. Não, é porque elas têm um bom líder. Ela tem um líder que transformou aquelas pessoas, que soube direcionar, que soube colocá-las em situações desafiadoras e que sabe protegê-las quando necessário. Boa. O Marcelo, mudando um pouco de tema aqui e trazendo para o Marcelo de atualmente, você está no PicPay hoje. Você consegue trazer para a gente algumas experiências, iniciativas ou algo que você tem feito durante esse período que você está lá dentro? Até por curiosidade nossa mesmo, entender um pouco mais do teu trabalho lá dentro para compartilhar com a galera aqui? Legal. Bom, eu passei bastante tempo numa unidade de negócios de empréstimos. Aprendi bastante ali, tanto de negócios, quanto de comportamento, quanto de várias coisas. Acho que a primeira coisa que eu fiz ali, e foi um pouco diferente do que eu fiz nas outras empresas por onde eu passei, foi, antes de mais nada, eu conversei com várias pessoas de vários níveis. Eu conversei desde o programador, desde a pessoa de produto, desde o tech manager, até o diretor, até o VP. Se o dono do PicPay estivesse passando na minha frente, eu falava, oi, vem aqui, vamos bater um papo? E eu encontrei muita abertura para isso lá dentro. E é por isso, inclusive, que eu ainda estou lá, porque eu tenho essa abertura. Então, acho que conversar com essas pessoas e entender delas o que é valor foi muito importante para a minha história dentro do PicPay. E eu acho que é importante para qualquer pessoa em qualquer empresa. Perguntar o que é valor para várias pessoas, porque cada um tem um conceito diferente do que é valor. E isso passa um pouco naquelas perguntas que eu fiz. Como que a tua empresa ganha dinheiro, como que a tua empresa gasta dinheiro. Se você entende isso, se você acha como o teu papel vai fazer disso um resultado positivo, você ganha relevância dentro da empresa. As pessoas começam a prestar atenção em você. As pessoas começam a te ouvir e as pessoas começam a te procurar. Então, eu acho que esse foi o grande primeiro momento ali do PicPay e encontrar a abertura para fazer várias coisas do tipo precisamos de uma ciência para fazer priorização, para priorização não ser uma coisa que Antônio quer uma coisa, Fabrício quer outra, põe os dois para brigar aí, depois o que sair vivo a gente faz. Não, vamos colocar os dois e falar assim, temos uma escala aqui de coisas, qual que é o impacto da tua coisa? Impacto 2, o teu impacto 1, então vou fazer o teu. Então fazer isso foi muito importante. Outra coisa que foi muito legal de fazer foi um modelo de maturidade de times que nós fizemos lá. E até o meu posicionamento também foi diferente, que foi uma encomenda que me fizeram. Eu preciso de um modelo de maturidade para os times. Legal, bacana. Poderia fazer? Poderia. Mas eu juntei todo mundo e falei, vamos fazer todo mundo junto.
Nós pegamos lá os 4 domínios da agilidade e fizemos desafios dentro de cada um dos domínios. Então, no fim do dia, eu criei um framework que traz a maturidade do time. Porque se eu for levar para outro lugar, eu posso levar e mudar as perguntas, mudar os desafios. E isso foi muito legal porque é um modelo gamificado. Então, inclusive, um dos TMs lá, ele fez uma versão 2.0. Rafa, se você está assistindo aí, obrigado sempre pela tua parceria, pela tua criatividade. Ele fez um modelo muito, muito, muito legal. Eu tenho um certo ponto ali de criatividade, mas às vezes ele dá uma limitadinha quando vai fazer desenho, essas coisas, e ele fez uma coisa muito bacana que trouxe muito mais essa questão do jogo, do tabuleiro, de jogo de tabuleiro mesmo. Apesar da gente estar no remoto, é um jogo de tabuleiro. Eu fiquei curioso agora. Eu também. Fiquei curioso, a gente vai publicar algum dia esse modelo de maturidade aí. Pode usar a gente como cobaia. Pode usar, a gente transmite isso aí daí. Mas eu tive um outro momento aqui, quebrei o protocolo aqui, Fabrício, depois você puxa minha orelha ali fora, que foi se perguntar para as pessoas o que é valor no ponto de vista delas, né? E para mim faz todo sentido em vários aspectos. O primeiro, quando a gente fala de agilidade, é sobre maximizar a entrega de valor. O que entrega mais valor? Então, peraí, o que é valor deveria ser claro para todo mundo. Se você consegue descobrir o que é valor, você consegue priorizar suas iniciativas, você consegue ser lean. Então, toda a ideia está em conseguir... E eu já várias vezes eu questionava as pessoas sobre isso. Quando você questionava, as pessoas já tinham clareza do que era valor, já vinha de bate-pronto assim o que era valor, ou muitas pessoas acabam trabalhando, fazendo o que foi ensinado a fazer, né? Como que era a reação delas? Eu fiquei curioso disso. Teve as duas coisas. Existiam pessoas que tinham isso muito claro, e existiam pessoas que ficavam completamente perdidas. Começavam a gaguejar e não sabia o que era. Mas eu trabalho numa instituição financeira, o PicPay é uma instituição financeira. A maioria das pessoas dizia que valor era dinheiro, trazer dinheiro. E uma das pessoas me trouxe um exemplo de algo que não trazia dinheiro diretamente. Eu fiquei curioso agora, como assim? Não, porque isso daqui não vai me trazer, pode não me trazer dinheiro diretamente, mas pode me trazer dinheiro indiretamente. Quando a gente está falando de banco digital, a gente fala muito de ativação de cliente. Então, ter clientes é uma coisa e ter clientes ativos é outra coisa muito diferente. Então, se eu criar uma feature que traga pessoas que ativem a sua conta, que depositem as coisas, o dinheiro delas e comecem a conhecer o banco, isso talvez não me traga dinheiro diretamente, mas vai fazer com que eu seja conhecido, vai fazer com que a instituição seja conhecida. Então, dinheiro nem sempre é tudo. E isso aí foi muito legal para mim, assim, ver alguém de uma instituição financeira dizer que dinheiro às vezes não é tudo. Isso é bom, isso é legal. Em cima dessa onda que o Antônio levantou aqui para a gente, eu dei um treinamento uma vez num banco intermediário, onde eu perguntava sobre propósito. E foi o único lugar na minha vida toda em que ninguém da sala conseguiu falar o que era o seu próprio propósito. Isso daí me deixou em choque na hora. Eu travei os 2 segundos que você travou com a sua terapeuta dando treinamento. Porque ninguém conseguia falar o próprio propósito. Isso daí foi muito chocante para mim. Eu trago isso comigo porque acho que essa questão da gente, como agente de mudança, fazer o básico bem feito e saber o que é o básico, né, para fazer ele bem feito é super importante. Como é que você interpreta essa questão do básico bem feito? Quando a gente fala que quer atender o cliente, qual que é a nossa primeira reação? Eu quero atender o cliente integralmente. Como assim? Eu quero resolver todos os problemas dele. Só isso? Você não vai conseguir resolver todos os problemas dele. Você tem que identificar no que você é bom e fazer aquilo muito bem. Se você
só para manter, né, a questão em instituições financeiras, se você é muito bom em empréstimos, oferece produtos de empréstimo. Se você é muito bom em seguros, em cartões, oferece isso daqui. Depois você cresce para outro lado. Você traz pessoas boas para isso também. Mas começa naquilo que você é muito bom. Se você é bom em trazer clientes para dentro de casa, começa com isso daí. Não vai trazer dinheiro no primeiro momento, mas você vai criar uma comunidade ao seu redor que vai esperar, poxa, o que será que essa instituição vai trazer aqui em seguida? Porque esse negócio aqui é muito legal. Então, fazer isso e resolver um problema de uma vez muito bem traz uma visibilidade enorme, assim. Uma vez eu vi no livro Good to Great, ele fala das empresas que atingiram o máximo de resultado ali e falam de características, né? Tanto que uma das características é realmente uma liderança nível 5, então eu vou voltar em outras perguntas de liderança aqui, que acho que é um ponto-chave, mas lá falava da habilidade do porco-espinho. O porco-espinho, a raposa tem muito mais habilidades que um porco-espinho, mas naquela habilidade de se defender, ele faz o básico bem feito. E não adianta, ninguém vai ganhar dele, porque me lembrou aqui um pouco da habilidade do porco-espinho, né? Pega aquilo que você é muito bom, e só potencializa, e você falou em outros momentos, né? Pega os seus liderados e só potencializa aquilo que ele é muito bom, né? E tem um ponto interessante aí também, que assim, sobre inovação. As pessoas, elas tendem a acreditar que inovação é você fazer algo completamente diferente, disruptivo, que ninguém nunca fez. Não necessariamente. Você pode resolver um problema que as pessoas têm de uma forma otimizada. Sim. Essa frase necessária tua. Inovação não é fazer coisas absurdas. Talvez é o mínimo ali que vai fazer uma diferença boa. Uhum. Ô Marcelo, eu fiquei muito tentado de fazer a pergunta, vou fazer. 30 anos de carreira... Hoje ele está só cometendo sincericídio, então 30 aproveita. anos de carreira do Marcelo. Se você pudesse conversar com o Marcelo do passado, de 30 anos atrás, o que você acha que ele ia perceber de diferente em você, assim? O que você acha que ele ia falar assim, nossa, eu fiquei desse jeito? Nossa, essa pergunta é bem difícil. É bem difícil, porque eu sou uma pessoa completamente diferente de 30 anos atrás. Eu acho que eu perceberia que eu tinha um potencial escondido dentro de mim, e que muitas vezes eu negava esse potencial. Por muito tempo, eu neguei quem eu era. E eu costumo dizer que depois dos 40 anos, já faz 10 anos que eu fiz 40 anos, quase 10 anos, eu dizia assim, depois dos 40 anos, você perde a vergonha de várias coisas, inclusive de ser você mesmo. Então, essa estrada de autoconhecimento, de entender qual é o teu ponto forte e potencializar aquilo ali é transformador. E você se permitir. Você tem que se permitir. Por exemplo, quem trabalha comigo sabe, e quem já trabalhou comigo, sabe que eu gosto de ter atenção. É outro sincericídio. Eu gosto de ser o centro das atenções. Por isso que muitas vezes, quando eu era líder, eu era aquele líder executor. Aquele líder que sempre estava na frente, herói e tudo mais. Quando alguém me disse, você gosta de ser o centro das atenções. Não, de jeito nenhum. Como assim? Não. E aí essa pessoa, ela foi me dando alguns exemplos daquilo e realmente. Talvez. Acho que sim. É verdade. Às vezes. Não, mas... E nesse momento que eu comecei a aceitar isso, que eu gosto de atenção e que eu gosto de ser o centro das atenções, foi quando eu comecei a me permitir, por exemplo, ir num evento como o TDC e dar uma palestra. E acho que você não participou da minha primeira palestra. Não participei. Mas eu comecei essa palestra contando a história da Branca de Neve.
Quando que há 30 anos atrás eu ia contar a história da Branca de Neve para pessoas num evento transmitido ao vivo? Jamais. Eu ficava doente quando eu ia fazer apresentação de trabalho na escola. Nossa, é mesmo. Que loucura. Inclusive, para quem está assistindo a gente, assistam a palestra do Marcelo. Eu assisti e, de verdade, foi uma das melhores palestras que eu já ouvi, já participei para falar de Business Agility. Assim, muito boa, muito boa. Nunca tinha visto alguém falar como ele falou de Business Agility. Gente, fica a dica aí. A gente pode deixar depois o link, se estiver disponível online, a gente põe aqui para ter, né, acessos. Eu queria voltar um pouco no papel da liderança, que é uma coisa eu dispersei. Uma das coisas da liderança, você falou do seu autoconhecimento, mas do outro lado você também vai ter um funcionário que talvez não tenha o seu autoconhecimento. Talvez essas pessoas que te ajudaram criaram uma empatia com você, conseguiram criar uma conexão, né? Essa empatia é uma capacidade que o líder tem que ter para conseguir liderar? É uma coisa obrigatória para o líder. E deixa eu fazer um parênteses aqui, que tem um conceito muito interessante que é o da empatia seletiva. Vocês já ouviram falar disso? Não. Eu queria conhecer mais. Eu queria saber Talvez disso. acho que já eu não. Empatia seletiva é uma coisa que você tem que ter com os seus pares, porque você tem que entender, o Antônio faltou aqui, então vou lá e vou puxar o podcast. Você tem que ter com os teus liderados, poxa, ele não veio hoje, deve estar mal, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Mas muito dificilmente, pouquíssimas pessoas têm de baixo para cima, com seus líderes. E o que eu quero dizer com isso? Quem nunca disse assim, ganha bem para isso? Né? Chefe tá aí para isso. Mas você vai levar os problemas. É chefe. Então, pouquíssimas pessoas têm empatia com seus líderes. Ou seja, empatia seletiva, eu só seleciono aquelas pessoas que eu quero, que não me atingiriam, né? Eu de empatia com ela. Que eu quero entendê-las. Que é bom para mim entendê-las. Talvez é mais fácil de entender e que eu não tenho um conflito. Exato. E você tem que ter muita empatia também com o teu líder. Porque... mas ele chegou aqui e pediu para mudar as coisas, então ele é maluco. Não, ele não é maluco sozinho. Ele não teve uma ideia à noite, dormindo, sonhou e acordou e falou assim, vamos fazer esse negócio aqui, tem que estar pronto essa semana. Não, ele também está sofrendo pressão. Ele também tem as pessoas que o cobram. E parece que se você conseguir fazer perguntas que te ajudem a ter empatia com o seu líder, você começa a transformar o problema em oportunidade. Você transforma o problema em oportunidade, você cresce e você começa a dar o próximo passo para você também ser um líder. Porque se você entende quem está acima de você, você consegue entender muito facilmente as pessoas que estão ao seu lado e você consegue, como você falou, criar oportunidades para que todo mundo evolua junto. Né? Pegando esse exemplo seu, nossa, o meu líder veio aqui de novo e pediu para implementar a feature tal, para mudar a feature tal. Mas peraí, o que levou ele a tomar essa decisão? Por que ele tomou um top-down? Pô, se ele tomou um top-down, por que tá chegando esse top-down lá em cima? O que tá chegando nesse... Será que a gente tá comunicando direito as coisas que a gente tá fazendo? Será que a visão lá em cima ela tá sendo, né, customer-centric? Não tá sendo. Então, poxa, se a gente conseguir ensinar o líder do líder a ser customer-centric e diminuir o top-down, automaticamente a gente consegue gerar mais valor. Então, essas provocações podem ser oportunidades, né? Sim. Tem um ponto bastante interessante nisso que você falou. A gente, no operacional, a gente entende tudo como top-down. Mudou o negócio do dia para a noite. Eu tenho que fazer isso com uma data para entregar. Mas as coisas não nascem, não saem de trás das montanhas do dia para a noite. Principalmente, de novo, voltando para instituições financeiras, que são instituições que são altamente regulamentadas, as coisas não saem do dia para a noite. Você não cria uma feature, você não cria um produto sem falar com o jurídico, sem falar com o marketing, sem falar com N áreas da sua empresa. Talvez o que esteja faltando é comunicação daqui de cima com aqui embaixo. E aí tem um outro problema que as pessoas chamam de
Nossa empresa tem um problema de comunicação. Mas é um problema de comunicação ou é uma crise de interesses? Ou seja, o quanto é interessante para mim, líder aqui da Meiota, falar para o meu time, a gente está pensando aqui numa feature e tal, talvez chegue aqui no mês que vem, vai trazer esse negócio aqui, esse outro. Será que é interessante falar isso? Ou falar, cara, o dono lá da empresa, maluco, louco, ele acordou e falou que quer isso daqui, me ajuda, por favor? O que é mais fácil? E às vezes até você tira um pouco a responsabilidade de você, né? Eu já vi questões onde eu conversei com um líder intermediário e aí ele falou assim, não, é porque a empresa não tem estratégia. A empresa não tem estratégia, tudo bem, então vamos explorar um pouco, né? Você sabe aonde a empresa está indo? Não, eu sei. Você sabe quais são as macro-iniciativas? Não, eu sei. Então você sabe da estratégia? Sei. Mas seus time constantemente reclama que não tem estratégia? Então aonde está parando? Aí ele entrou em choque, assim, falou, peraí, eu não estou conseguindo desmembrar, então, na hora que você vai começando a ver, às vezes é só é mais fácil colocar a culpa que não tem estratégia, é mais fácil colocar a culpa a cultura da empresa, aqui sempre foi assim, você se isenta, né? E você perde a oportunidade de novo, né? É uma crise de interesses. É muito mais fácil você pedir ajuda das pessoas ali que estão junto de você e que você as lidera diretamente, do que você explicar por que está acontecendo isso, por que a gente está mudando de rumo, por que a coisa A teve que ser parada para fazer a coisa B. Custa menos tempo, né? É muito mais fácil. Esse tema bate muito na cultura da parede, né? Cultura da parede, tudo é lindo, tudo é claro, tudo é objetivo, tudo é o melhor lugar para se trabalhar, com prêmio, com foto, porém, na hora que a crise acontece, a cultura de verdade, ela surge, estapeando todo mundo, e aí, às vezes, ela é aveludada para não demonstrar aquele momento, porque a cultura da parede é mais importante. Como que você avalia essa questão de cultura da parede aí e como é que, como líder, você consegue dar dicas para a galera que está vendo e ouvindo a gente aí sobre esse tema? A questão de cultura é muito, muito complexa, porque muitas vezes as empresas elas colocam na parede a cultura que elas querem ter e não a cultura que elas têm. E por que isso? Cultura de uma empresa é a soma da bagagem de todas as pessoas que estão ali. Significa que todo mundo teve que vir do mesmo lugar para ter aquela cultura? Não, a gente vem de experiências diferentes, a gente vem de empresas diferentes, a gente vem de famílias que tiveram problemas diferentes. E tudo isso vai formando a nossa mochila que desemboca na cultura da empresa. Então, muitas vezes o que a gente tem ali na parede é o que a gente quer ser e não o que a gente é. Esse é um ponto. Show. Legal. Tenho mais A gente está chegando mais ou menos no final aqui. Eu queria fazer uma pergunta antes mas aqui. eu também. Agora a gente vai brigar aqui. Rapidinho aqui. Vai lá. Não, porque eu achei legal essa parte da cultura que você falou. Opa. E numa empresa recentemente que eu tive, né, literalmente o pregado na parede aqui a gente foca em ter acabativas, em terminar o trabalho. E um dos pontos principais que eu fui contratado para fazer era para conseguir fazer a empresa ter mais entregas e ter mais acabativas. Aí a gente entrou meio que em choque, mas peraí. Então, ou seja, talvez o que estava até pregado na parede era porque era o desejo, não era o que queria. Mas tem um espaço grande entre o que você quer e você aplicar na prática, volta ao papel talvez do líder, do agilista, daquele gestor de mudança, aquele cara que faz as perguntas, para conseguir embutir, né, talvez alguns elementos diferentes na cultura, né? Eu diria que, sendo muito, muito sintético aqui, que tudo que está escrito no papel é algo que você quer que aconteça, não necessariamente o que acontece na vida real. Isso com cultura, isso quando você faz um curso de certificação, isso com qualquer área assim da sua vida. Até casamento, quando a gente assina o papel, né? É tudo muito bonito. Já tem os acordos, né? Os acordos culturais. Vamos ver, a última pergunta, depois a gente vai para o momento on. Marcelo, eu sei que você participa da organização do TDC. E até para a galera que ouve e assiste a gente e tem curiosidade para entender como que se organiza, né? Você podia trazer um pouco para a gente do que é a realidade, alguém que está por trás organizando esse evento maravilhoso?
Eu participo do TDC desde 2016 como coordenador e tem sido uma experiência assim muito bacana para mim e até de evolução de carreira e conhecer pessoas e tudo mais. O TDC ele é uma plataforma de inovação aberta. Então, o que significa isso? Ele é composto por trilhas de conhecimento e dentro dessas trilhas a gente tem ali as palestras que é feita curadoria pelos coordenadores. Posso chegar e submeter uma trilha nova? Posso. Em 2018, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu estava em casa descansando e mexendo no Facebook, fazendo alguma coisa para me distrair, vi um post da Yara Mascarenhas falando do TDC e comecei a mandar mensagem no WhatsApp para ela. Vamos fazer uma trilha de Business Agility? Ela, o que é isso? Aí comecei a explicar para ela e tudo mais. Submete. A gente tem um comitê aqui que avalia as novas trilhas e a gente vai avaliar essa daí. 2019 foi a primeira edição da trilha de Business Agility no TDC de Florianópolis. Assim, não é uma panelinha. Qualquer pessoa pode participar, pode parecer ali que tem muitas pessoas que estão mais próximas, e sim, a gente precisa de pessoas mais experientes, mas a ideia é que isso se renove de tempos em tempos. Algumas vezes eu já saí da coordenação, a Yara falava assim, mas você não vem? Não, eu quero que outras pessoas coordenem a trilha. Mas a trilha é sua. Não, a trilha não é minha, a trilha é do TDC, a trilha é das pessoas que estão aqui. Esse é um ponto aí da criação de uma trilha. Depois a gente passa para o ponto da curadoria das palestras. Muitas vezes a gente convida pessoas mais próximas para submeter uma palestra, mas isso não significa que, Antônio, eu quero que você vá lá palestrar, e isso não é garantia que você vai palestrar, porque você vai submeter e vai cair ali na avaliação das outras pessoas coordenadoras, e isso é um ponto bastante forte ali da própria organização. E um ponto bastante interessante que a gente sempre busca ali é ter diversidade de pessoas, culturas, empresas, e que isso vai sempre se renovando. Então, significa que todo o TDC o Fabrício vai palestrar? Não. Pode ser que numa trilha você submeta alguma coisa e fale, mas o Fabrício já palestrou aqui, vamos dar chance para outra pessoa? E tá tudo certo. Esse é o grande barato ali de participar do TDC. Existem alguns perrengues que a gente passa ali nos bastidores. Eu já passei por alguns até muito engraçados ao vivo na frente das pessoas, mas isso faz parte. Eu acho que o TDC foi o que eu mais palestrei. Acho que eu palestrei eu tenho 3 camisas de speaker lá do TDC. E é o que eu gosto, porque você vê que tem todas as trilhas, tem o palco. Muito então, bom. assim, meu feedback é sempre positivo. Mas chegamos no final, a hora voou demais aqui, é sempre bom, né? Quando voa assim, você fala, podia ficar mais 2 horas aqui, só a gente abrir uma cerveja aqui, ficar um vinho, alguma coisa, pensar... mudar da aguinha aqui e trazer outras coisas aqui. A gente tem um momento wow, né? Que é, poxa, fez sentido. Quando a gente tá nesse bate-papo, é normal, às vezes você pensar fora da caixa, pensar diferente, ter algo que, poxa, fez sentido. Eu até compartilhei uns 2 momentos wows, a gente vai compartilhar os nossos momentos wows aqui. E se você também, durante a conversa, teve um momento wow, a gente também vai abrir aqui para você compartilhar. Tem o seu aí já, Fabrício? Tem. Vamos lá? Eu acho que o que o Marcelo trouxe de coexistência da agilidade, dessa transição das pessoas de agilidade, para mim fez muito sentido como um ponto final nesse tema de fim, de agilidade e tal, para dar como resposta, porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Então vou usar essa frase, esse ensinamento que você trouxe para a gente aqui como uma verdade para mim, de que, entende a coexistência da agilidade com o que você está fazendo, entende as perguntas que você precisa fazer para saber o teu lugar e como se colabora com o que está ao teu redor. Quando você focar nisso, acho que você vai dar uma nova visão para você mesmo sobre esse tema de agilidade que vai continuar independente do que aconteça. Muito bom. Legal. Bom, eu compartilhei alguns momentos wows que eu tive aqui, alguns outros que me vêm à cabeça agora.
agilidade ela é um meio, não ela é um fim. Você falou isso e eu sinto você respirando muito isso. Poxa, tem que realmente gerar resultado no final, tem que mexer o ponteiro. E acho que essa questão da empatia seletiva, né, de você realmente conseguir se conectar dos lados, em cima e embaixo, para você ser mais uma peça na engrenagem, você realmente dá o teu valor, porque tudo é sobre pessoas, são pessoas trabalhando com pessoas para criar produto, para pessoas venderem, para outras pessoas utilizarem. No fundo, é sobre pessoas, né? E se você não tiver empatia, caramba, você criou, sei lá, vai viver sozinho como no deserto, né? Então esse foi meus momentos WOWs. Tem algum para compartilhar com a gente? Eu acho que a gente falou bastante sobre liderança e sobre a minha atuação agora com o pessoal de negócios e tudo mais. E tem uma frase, assim, que ela estava aqui na minha mente esse tempo todo que a gente estava falando. A gente até falou algumas vezes sobre isso, que é uma escada se lava de cima para baixo. Então, quando você está participando de um processo de transformação, seja qual for, pensa primeiro nos seus executivos, pensa primeiro nas pessoas de negócio, pensa primeiro nas áreas fim, não nas áreas meio. Porque se você está falando nas áreas meio sobre transformação, o teu trabalho vai ser muito maior, muito mais difícil. Desgastante, né? Boa. Marcelo, quem quiser saber mais sobre você, quem quiser, né, ver aí os seus conteúdos que você está sempre ali postando, quiser saber mais sobre eventos que você participa, deixa um recadinho final e seus contatos. Bom, eu sou bastante ativo no LinkedIn, eu vivo postando coisas ali. Para os meus chefes, eu sempre digo que eu trabalho muito com o agendamento dos posts. Eu já tive um chefe que veio me questionar se eu passava o dia no LinkedIn. Eu falei, não, querido, a gente pode agendar as coisas lá. Então, me acompanhar ali é bastante importante. Eu gosto muito de que as pessoas, inclusive, falem sobre as coisas que eu posto e tudo mais. Não é só sobre o like, é sobre a colaboração e sobre criar alguma coisa juntos. Inclusive, eu digo, em todo evento que eu participo, eu costumo dizer que, e deixar muito claro que o meu conhecimento é público e eu espero que as pessoas façam dele o melhor uso possível. Então, eu estou sempre à disposição para conversar. Meu LinkedIn, pode acessar, pode me mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu não estou o dia inteiro no LinkedIn, viu, chefes? Mas eu sempre estou à disposição para tomar um café com as pessoas. Como você está no teu nome no LinkedIn? Marcelo L. Barros. Ótimo. Então dá para a galera te achar tranquilo. E acho que a gente encerra com esse fechamento. É isso, gente? Para quem está assistindo a gente, ouvindo, obrigado pela audiência, obrigado por tudo. Que nem o Marcelo comentou aqui, comenta também, compartilha com a galera. O que a gente quer mais é que essa mensagem, que esse bate-papo chegue o mais longe possível e possa ajudar pessoas. É isso, obrigado pelo pessoal. Obrigado, pessoal, e a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu.